Viviane, professora universitária, denunciou em vídeo nas redes sociais que foi vítima de violência doméstica pelo ex-companheiro. O que me fez denunciar, o que me fez tornar público e expor, inclusive, a minha vida, foi a percepção de que eu, Viviane Braz, professora universitária, pesquisadora no campo do gênero e das violências contra a mulher, não estou sozinha, infelizmente, nas relações de violência. Muitas mulheres também estão passando por violências parecidas ou piores à experiência que eu estou vivenciando, mas por medo, por ignorância, por não perceber que está sofrendo violência, acaba silenciando. E principalmente por não se sentir acolhida e por não ter uma rede de apoio, de família, de amigas e amigos e apoio institucional, que é fundamental. A gente ainda tem muita mulher sofrendo violência calada, no silêncio, porque a estrutura da sociedade não favorece para que a gente faça a nossa voz valer, para que tenhamos as nossas vidas e as nossas existências asseguradas. Ela relata ter sofrido violência patrimonial. Segundo Viviane, o ex-parceiro teria se apropriado do veículo que ela comprou há 2 anos. O carro era usado como táxi pelo ex-companheiro, que não repassava os valores necessários para cobrir as parcelas do financiamento e outras despesas relacionadas ao veículo. Como a apropriação do seu veículo impactou sua rotina pessoal, sua vida financeira e profissional? Então, a partir do momento que eu adquiri esse veículo e dei a possibilidade do homem que eu tive um relacionamento breve trabalhar, foi justamente para dar a oportunidade dele trabalhar, de contribuir com as despesas e de conseguir melhorar financeiramente, o que não aconteceu. As despesas foram aumentando, manter um carro é muito caro, estou pagando empréstimos, financiamento, totalmente endividada. O rendimento do serviço de táxi não estava sendo suficiente, pelo menos o valor que ele passava não estava sendo suficiente para nem mesmo quitar as parcelas do empréstimo e do financiamento, do seguro, que são valores altos. Eu tenho alvará de taxista, eu também sou taxista e rodo como taxista nos momentos que a minha carga horária de trabalho possibilitam. E tinha, inclusive, a pretensão de, no mês de janeiro, que era o meu mês de férias, de trabalhar. Eu tenho uma rede muito grande de clientes, de amigas que contam comigo, contam com o meu serviço, mas fui impossibilitada. Então, o mês de janeiro, final de dezembro, que era um mês de conseguir uma grana extra, foi um mês de endividamento. O relacionamento terminou no final do ano passado, mas desde então, o homem continuou usando o carro de forma indevida. Durante o período que houve o rompimento da relação, eu não consegui segurar o carro, porque infelizmente ele estava com a chave principal, eu não tinha força para enfrentá-lo e tomar o carro. Então, ele saiu com o carro no dia 29 de dezembro, sem minha autorização, foi para Salvador. Depois ele assumiu o compromisso de trazer meu carro, de devolver o carro para pegar as coisas dele que estavam em minha casa, mas nada disso aconteceu. E lá se foram mais de 70 dias sem dormir, tendo que me medicar, coisa que nunca aconteceu, com crises de ansiedade, crises de pânico, crises de choro, que têm se tornado muito constantes. Viviane afirma que, apesar de ter sido acolhida pela Polícia Militar, sofreu violência institucional na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Viviane também relata ter sido vítima de violência institucional. Segundo ela, 2 escrivães da Delegacia de Polícia Civil não prestaram assistência adequada e teriam impedido que ela registrasse o boletim de ocorrência. Em nenhum momento eu fui escutada. Em nenhum momento quiseram saber quem eu era. Em nenhum momento pediram um documento, uma comprovação. Já o homem, que é o algoz, que é aquele que está cometendo violência contra mim, ele estava numa condição de privilégio. E eu me questionava quando eu via aquela situação, de forma indignada, de forma injustiçada. Porque ele está sendo ouvido quando a vítima sou eu e eu não estou sendo ouvida. E no momento que eu quis falar, que eu quis mostrar os documentos para comprovar que eu já tenho um boletim de ocorrência por violência patrimonial desde o dia 16 de janeiro, quando eu quis mostrar os documentos do veículo para evidenciar que legalmente eu sou a responsável pelo carro, que ele precisa estar comigo até que ocorram os trâmites legais, isso foi negado. Eu ainda cheguei a ouvir, é uma briguinha de casal. Então, eu sofri uma violência institucional
que é fruto ainda de toda a estrutura machista, misógina e patriarcal que existe dentro das instituições policiais. A violência institucional que eu sofri fortaleceu ele naquele momento para que ele cometesse outras violências, inclusive no próprio pátio da Delegacia de Polícia Civil. Eu passei 3 horas sentadas dentro do meu carro, na condição de motorista, enquanto aquele homem cometia várias violências psicológicas, enquanto ele tentava me desestabilizar, dizendo palavras, dizendo mentiras contra mim, que me provocou toda uma sensação de crises de pânico, de choros, de ansiedade, ao ponto de eu começar a publicizar tudo isso nas redes sociais para ver se minha voz em algum momento era ouvida. Quando eu coloquei o carro em movimento, ele estava dentro do carro, eu me senti totalmente acuada, com medo. É um homem grande, um homem grosseiro, que poderia ter cometido um feminicídio. E ele ia cometer tudo isso porque ele estava muito seguro. Ele estava se sentindo confortável dentro de um espaço que eu precisava estar segura. Na quarta-feira, ela procurou o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, registrou um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva. Em seguida, realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica. A professora está fragilizada e teme sofrer novos episódios de violência. Prestei um boletim de ocorrência por violência física e psicológica, pedi medida protetiva, eu estou com medo. Aquela Viviane que todo mundo vê como mulher forte, como mulher empoderada, neste momento está fragilizada, está assustada, com medo de sofrer outras violências e com medo de ter minha filha de 13 anos violentada ou qualquer pessoa da minha família. Porque um homem que é capaz de fazer essas práticas, ele é capaz de tudo. E o grande problema das mulheres que morrem, que são agredidas, é que a gente subestima a violência, é que a gente subestima a capacidade agressiva dos agressores. Então, eu não confio, eu não vou subestimar, porque enquanto pesquisadora, estudante também, atuante do movimento feminista, eu acompanho diariamente os índices de violência contra a mulher. E eu não vou jamais subestimar este homem que está fazendo toda essa situação agressiva, que está me colocando nessa condição. Em nota, o escritório de advocacia que defende o acusado afirmou que ele exercerá o direito de permanecer em silêncio. Informou ainda que as providências judiciais cabíveis estão sendo tomadas com respeito às normas legais para garantir a defesa do cliente e o esclarecimento dos fatos. Abre aspas, reafirmamos o compromisso com a legalidade e a justiça e qualquer tentativa de pré-julgamento ou exposição indevida será tratada no âmbito judicial. Fecha aspas, diz a nota. A produção desta reportagem procurou a assessoria de comunicação da Polícia Civil, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para outras mulheres que vivem situações semelhantes à que a senhora está vivendo? A gente precisa falar. Infelizmente, a gente precisa colocar nossa ferida exposta, a gente precisa rasgar as nossas vestes e fazer a nossa voz ecoar nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos do país, da Bahia e do Nordeste. Mulheres, univos. Não sejamos aquelas mulheres que criticam e que não analisam a estrutura. A gente precisa se fortalecer. E você que é homem, venha também nos ajudar. Você que é homem, que é contra a violência, que é contra o machismo, que é contra a misoginia, porque os homens também sofrem as consequências da sociedade violenta, se unam a nós. Não é justo que nós estejamos tão vulneráveis a todas essas situações. Então, se você também está sofrendo violência, se você se sentiu violentada institucionalmente, porque as redes que devem nos dar apoio não estão dando, fala. Porque a gente precisa falar, as autoridades precisam nos ouvir, políticas públicas precisam ser pensadas para garantir um mínimo de qualidade, de segurança e de vida para nós, que somos maioria no país e no mundo. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou mãe solo.
E eu estou aqui hoje me expondo, colocando minha vida a público, não só por mim. Eu faço isso pelas minhas ancestrais, pela minha avó, pelas minhas tias, pelas minhas irmãs, que também já sofreram várias violências e nunca tiveram apoio, precisaram ser caladas. Eu faço isso pela minha filha, pela sua filha, e por todas as meninas que estão nesse momento também sendo violentadas, sofrendo as diversas formas e as duras penas da violência que existe contra a mulher. A gente precisa falar, tem que ser uma pauta diária, tem que fazer parte da rotina da escola, dos serviços públicos, das universidades, das igrejas, dos grupos sociais, dos grupos civis também. A pauta da violência contra a mulher não deve ser somente no mês de março, mas durante todo o ano. Então a gente precisa se fortalecer. Não é mimimi, não é coisinha de mulherzinha, é uma coisa real, é uma dor que só sabe quem sente. E não tem coisa pior que a gente ter dor e precisar, por conta do medo, guardar a dor e calar o nosso grito que precisa ser ecoado. Então, a minha voz nesse momento está ecoando e que outras mulheres tenham coragem. Eu sei que muitas outras em Senhor do Bonfim, nesse momento, estão sendo vítimas de várias violências. Coloquem a vida de vocês expostas, falem, peçam ajuda antes que seja tarde demais.